Discos ao vivo, você aprecia? Disqueiros e gibizeiros deste portentoso canal, eu sou Alessandro. Hoje eu vim aqui iniciar uma série, os meus discos ao vivo de rock and roll preferidos. Sim, vai ter que ser uma série de programas porque não vai dar para falar de todos de uma vez só. Por que eu apreciava tanto disco ao vivo? Não é como muita gente imagina, para você sentir o calor da plateia e da apresentação do grupo ao vivo, porque a gente sabe que muitas das vezes os discos são refeitos em estúdio, que a coisa não é bem como a gente está ouvindo, mas é que em tempos onde o disco era caro e era a única forma que a gente tinha de ter acesso àquela música, ele servia como uma espécie de coletânea para suas bandas preferidas. Então por isso que muitas das vezes eu optava por comprar o disco ao vivo antes de um disco de catálogo. Isso acontecia muito. Aliás, eu vou dar um exemplo de quando isso não aconteceu, que foi com este disco aqui, o Camisa de Vênus Viva. Na época, né, eu estava ouvindo muito som pesado, muito heavy metal, muito rock setentista. Era só distorção que estava fazendo na minha cabeça. E aí quando esse disco chegou na minha mão, se não me engano foi meu primo que me emprestou e falou: olha, você vai gostar desse disco. E eu posso falar para vocês que é o meu registro ao vivo preferido. Por quê? Porque aqui a autenticidade é uma coisa que impressiona. Você ouve microfone caindo no chão, você ouve microfonia, você ouve letra sendo cantada errada, você ouve o público com uma participação tão absurda que, para vocês terem uma ideia, ainda estávamos na época da censura, aquela coisa toda, e aqui tivemos as faixas Eu Não Matei Joana Dark, Hoje, My Way, Beth Morreu, enfim, o disco quase inteiro. Das 10 faixas do disco, se não me engano, 7 foram censuradas, a maior parte delas por causa dos gritos da plateia. O disco já começa com uma coisa assim que te alucina, que é a galera gritando bota pra e aquilo parece um mantra, sabe? Aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando a banda entra, quebra-se tudo assim. O Camisa de Vênus, ele tava numa fase que ele ainda tinha aquela vibe punk, sabe? Punk rock do início da carreira. Não tinha partido ainda para ser uma banda meio clássica como foi depois. Até o Marcelo Nova vai ser mais tarde, parceiro do Raul Seixas. A música tinha uma agressividade e uma virulência sonora que era uma coisa assim que me impactava bastante, porque eu jurava que eu só encontraria isso na vida no heavy metal, com toda aquela distorção, sabe? Com toda aquela coisa assim que é nitidamente para te causar aquele efeito. Isso causa de uma forma conceitual. Como eu já falei, a participação do público é bastante incisiva nesse sentido, tanto que várias dessas músicas que foram proibidas foram por causa dessa participação espontânea do público nesta noite aqui. Foi um show em Santos, em 86, e as letras eram coisas assim que eu fiquei muito perplexo. Beth Morreu, por exemplo, é uma música de humor negro para tratar literalmente de uma pessoa que tinha morrido, né? E de formas horríveis assim. E o Adventista é uma canção sensacional, porque o público literalmente toma ela para si. O refrão é: não vai mais haver amor nesse mundo nunca mais. E o público começa a cantar espontaneamente, no meio de uma oração, tipo do Marcelo Nova, no meio de um Pai Nosso, né? Aí rola uma espécie de profanação. Não vai mais haver amor nessa porra nunca mais. E aquilo também de forma crescente, sabe? Então assim, esse disco aqui, ele é mais agressivo e violento e me falta até adjetivos, sabe? Isso me impactou bastante e é o meu disco ao vivo preferido, o Viva do Camisa de Vênus. E já que a gente está falando de heavy metal, né? O meu disco que me pegou muito na época é esse aqui. É o Black Sabbath, o Live Evil, que é com Ronnie James Dio nos vocais. E por quê? Exatamente por isso, né? Eu não tinha grana para comprar toda a coleção
do Black Sabbath. E aqui temos os principais clássicos, né? A faixa título, War Pigs, Iron Man, Children of the Sea, alguns clássicos também já da fase do Dio na banda. E para polemizar um pouquinho aqui, na minha opinião, o Dio canta muito melhor do que o Ozzy, né, o autor das faixas originais, muitas dessas músicas. Aliás, esse disco é fantástico na capa, na contracapa dele. Capa incrível, né? Mais ou menos como se fosse cada desenho representando um personagem. Esse disco aqui eu furei ele até ficou fino, literalmente, o acetato. E como o Black Sabbath foi muito bem sucedido quando lançou Live Evil, veio a resposta do Ozzy, que estava tendo uma carreira solo também extremamente bem sucedida, vinha numa fase muito boa, né, com 2 discos incríveis, e resolveu, né, a coisa do empresário dele, que era o pai da então atual esposa dele, pai da Sharon, para concorrer com o disco do Black Sabbath que estava vendendo muito bem, lançaram um disco com a banda dele atual só cantando as músicas do Black Sabbath da fase dele. Era até uma forma de reforçar, sabe, de que aquilo não é Black Sabbath. Black Sabbath é isso aqui, com o Ozzy. Ele está acompanhado de uma belíssima banda. Olha aqui. Muito legal, né? Essa fase assim, teatral do Ozzy é uma coisa impressionante. Ele está aqui acompanhado do Ruth Sarzo, que tinha vindo do Quiet Riot, o Tommy Aldridge, que um grande batera que foi fazer fama depois tocando com Whitesnake. A gente no Rock in Rio 1 já foi ver o talento dele aqui tocando com a banda. E para mim o grande problema desse disco está na escolha do guitarrista. O Randy Rhoads, né, o grande mestre dos 2 primeiros discos do Ozzy, tinha morrido, né, num acidente de avião. Então o cara que toca exclusivamente nesse disco, ele acaba nem fazendo parte da banda do Ozzy depois, posteriormente, é o Brad Gillis, que era de uma banda de hard rock chamada Night Ranger. E eu acho que falta pegada. O cara toca bem, mas não tem a pegada que o cara, né, que compôs as músicas tem, que é o Tony Iommi. Então quando você ouve os 2 discos, por incrível que pareça, o do Ozzy, por mais que tenha a voz dele lá, parece um disco cover. É por isso até que eu estou trazendo esse disco, sabe? Porque as comparações na época eram inevitáveis. Até hoje, muita gente diz, eu prefiro esse porque o Ozzy é o vocalista do Black Sabbath, o Ozzy é a cara do Black Sabbath, por ele ter sido um dos fundadores, etc e tal, e por ter uma voz tão marcante também. Mas esse aqui, pra mim, foi um disco que me pegou, e depois eu tive o prazer de ver esse show aqui, que era basicamente o Live Evil no palco, e foi um dos grandes momentos da minha vida. Vamos voltar pro território nacional, o Brasil. Lembrando que o que eu estou falando aqui são discos de rock and roll, tá? Depois eu vou falar de outros gêneros, mas não vai parar por aqui não, porque tem muita coisa ainda. Eu gosto bastante de discos ao vivo. Esse aqui é o Barão ao vivo, como vocês podem ver, né? Por que que eu gosto tanto desse disco? Vou explicar para vocês. O Barão Vermelho foi uma banda que foi do céu ao inferno assim com uma velocidade absurda. Eles levaram um tempo para fazer sucesso, quando o Rock Brasil estava no mainstream, né? Tava bombando. E aí no disco Maior Abandonado eles conseguiram um disco de ouro, fazer um puta show no Rock in Rio. Acho que foi a única banda que se apresentou em dia e que tivesse atrações do metal que não foi vaiada, porque o público viu ali que tinha, sabe, que tinha gente tocando rock and roll com honestidade, sabe, com feeling, né, com culhões, podemos dizer assim. E logo depois do Rock in Rio, quando o Barão já se preparava para fazer um próximo disco, o Maior Abandonado tinha sido o primeiro disco de ouro da carreira da banda, o Cazuza, que era o principal letrista, né, e o cantor da banda, uma figura que vocês conhecem, uma figura muito carismática, resolveu sair para fazer uma carreira solo, e o Barão Vermelho praticamente teve que recomeçar. Foi uma coisa assim dolorosa de se ver. O Frejá, que era o guitarrista, passou a cantar, e os 2 primeiros discos tiveram uma recepção muito morna, muito tímida. O Declare Guerra foi o primeiro,
E o segundo foi o Rock em Geral, que foi produzido pelo Liminha, mas foi um fracasso retumbante. E nesse terreno, né, em que o Barão do Rock in Rio foi voltar a tocar em lugares pequenos, para plateias ínfimas, e ter vendagens muito baixas novamente, o tecladista, o Maurício Barros, ele resolve sair da banda para fundar uma outra chamada Buana 4. Pouca gente deve lembrar, mas foi a música tema da novela Top Model, a abertura. E o Barão se reduziu a um trio. E eles então contrataram 2 músicos de apoio, que eram o Fernando Magalhães na guitarra e o Peninha na percussão. E aí rolou este disco aqui, que é o Carnaval. Vocês podem ver a banda reduzida a um trio. E aqui o Barão começou novamente a adquirir o respeito que lhe era cabido. O Barão começou a novamente, teve um hit, que foi Pense Dance. É um disco bem pesado, eles estavam numa fase assim, sabe, que eles estavam querendo se descentralizar meio que do som que eles faziam, que era uma coisa tipo Rolling Stones, uma coisa mais rock clássica, né? Tinha uma espécie de latinidade também. E esse disco aqui mostra a pressão que estava sendo o show do Barão Vermelho. Simplesmente músicas como Bete Balanço, sabe, como Pro Dia Nascer Feliz, Porque a Gente Assim, são verdadeiras porradas nesse disco. É um disco muito, muito bom. E eu acho que independente de você ser fã da banda ou não, qualquer fã de rock and roll, sabe, principalmente de um rock and roll assim, mais com uma pegada hard, mas não pegada hard pop como estava bombando nos Estados Unidos na época, aquele hard setentista, sabe, aquele hard mais arrastado. E os 2 músicos de apoio, sabe, somaram muito bem. Então Barão ao vivo é um dos grandes discos, na minha modestíssima opinião, da história do rock and roll. E para finalizar, eu só queria falar de um disco, que eu ainda vou falar muito dele, mas eu só queria deixar aqui como uma espécie de registro, que este disco, o Frampton Comes Alive, Peter Frampton havia saído do Humble Pie e tinha tido 2 discos de sucesso médio, podemos dizer assim. E estavam querendo vender a imagem dele como galã também, porque ele era um cara bonito e tal, essa coisa toda. E esse disco que vocês estão vendo aqui, que acho que pouca gente hoje fala dele, eu não sei porquê, porque ele deveria ser muito falado e muito replicado, ouvido e comentado em todos os vídeos e rodinhas que a gente pode imaginar, porque até hoje é o disco ao vivo mais vendido da história da música fonográfica. Frampton Comes Alive, de 75. É um disco muito bom, mas eu prefiro falar dele no próximo episódio. Então é isso. Se você por acaso gostou aqui, né, da seleção que eu fiz, não concordou com alguma coisa, eu sei que eu trouxe umas polêmicas e tal, querendo também sugerir nos comentários quais são os discos ao vivo que você gosta, ou se você não gosta de disco ao vivo. Tem gente que não curte, tem gente que acha que meio que é um desserviço, sabe? Até porque, como eu falei para vocês, grande parte dos discos ao vivo são repletos de overdubs. A guitarra é feita no estúdio, às vezes o vocal. Pasmem, até a plateia, mas eu falarei disso no próximo episódio. Não é o caso desses discos aqui, eu posso assegurar para vocês. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, dá aquele ok se você curtiu o vídeo, se você não curtiu também, você manda ver lá. E é isso. A gente está aqui postando o melhor do conteúdo para vocês no Discos e Gibis. Até a próxima!